E se eu dissesse que existe uma forma simples de recuperar a força e a vitalidade que você pensava ter perdido para sempre? Nos meus anos de experiência, vi pessoas de 70, 80 e até 90 anos redescobrirem a energia para caminhar com confiança, brincar com os netos e viver com independência. A chave não está em medicamentos caros ou tratamentos complicados, mas em algo muito mais acessível: os alimentos certos. Como especialista em ossos e articulações há mais de 3 décadas, acompanhei de perto a luta de milhares de pacientes contra a fraqueza muscular. Muitos acreditavam que não havia saída, que a perda de força fazia parte inevitável da idade. Mas a realidade é outra. Quando escolhemos o tipo de proteína correto, o corpo reage de forma surpreendente, revertendo anos de fragilidade. Hoje, vou revelar 6 fontes de proteína que considero essenciais para qualquer pessoa acima dos 60 anos. Elas não apenas alimentam seus músculos, mas também reativam conexões adormecidas, reduzem inflamações e devolvem a energia que parecia perdida. E aqui está o detalhe que ninguém espera. Uma dessas proteínas age silenciosamente enquanto você dorme, transformando suas noites em verdadeiras sessões de reconstrução muscular. Se você quer descobrir qual é essa proteína especial e como combiná-la com outras 5 para recuperar força, equilíbrio e independência, fique comigo até o final. O que vou compartilhar pode mudar completamente a maneira como você enxerga o envelhecimento. Vamos começar. Com o passar dos anos, algo silencioso acontece dentro do corpo. A massa muscular começa a diminuir. Esse processo tem nome: sarcopenia. A cada ano depois dos 60, é possível perder entre 3 e 8% da massa muscular. No início, quase não se percebe. Uma escada que antes era fácil começa a cansar mais. A sacola do mercado parece mais pesada. Até levantar da cadeira exige um esforço maior. Essa perda não é apenas estética. Ela está diretamente ligada à independência, ao equilíbrio e até ao risco de quedas e fraturas. Por isso, entender o que realmente causa a sarcopenia é fundamental. O fator mais surpreendente é o que os pesquisadores chamam de resistência anabólica. Em jovens, basta ingerir proteínas para que os músculos recebam o sinal de crescer e se reparar. Mas após os 60, esse sinal vai enfraquecendo. É como se os músculos não ouvissem mais o comando, mesmo quando a proteína está presente. Imagine uma televisão em perfeito estado, mas que não acende porque o cabo não está conectado à tomada. A energia existe, mas não chega onde deveria. Estudos de instituições como a Universidade de Calgary e Johns Hopkins mostram que, em muitos idosos, as fibras musculares continuam intactas. O problema está nas junções neuromusculares, os pontos de comunicação entre nervos e músculos. Quando essas junções ficam adormecidas, os músculos parecem fracos, mas não estão mortos. A boa notícia é que determinadas combinações de aminoácidos presentes em proteínas específicas são capazes de reativar essas conexões em poucas horas. Isso significa que a fraqueza muscular não é um destino inevitável. Ela pode ser combatida, revertida e até transformada em nova força, desde que o tipo certo de proteína seja escolhido. Agora que você entende o problema, vamos conhecer as 6 proteínas mais poderosas para recuperar força e vitalidade após os 60 anos. Proteína número 1. Iogurte grego. O reforço diário para músculos e digestão. O iogurte grego é muito mais do que uma versão diferente do iogurte comum. O seu processo de coagem concentra os nutrientes, tornando-o 2 vezes mais rico em proteínas. Dentro de um único pote, encontramos uma combinação única: proteína de soro do leite, whey, que age de forma rápida, e caseína, que libera aminoácidos lentamente. Esse duplo efeito garante não apenas um estímulo imediato para os músculos, mas também um suporte contínuo ao longo do dia. Outro diferencial importante são os probióticos vivos presentes no iogurte grego. Eles melhoram a saúde intestinal, e isso faz toda a diferença. Estudos recentes de universidades como Stanford demonstram que pessoas mais velhas com microbiota equilibrada conseguem absorver até 40% mais aminoácidos da dieta, ou seja,
O iogurte grego não só fornece proteína, como ajuda o corpo a aproveitar melhor cada grama de proteína consumida em outras refeições. Para quem tem mais de 60 anos, os benefícios são claros: aumento da força muscular, melhora da digestão, ossos mais fortes graças ao alto teor de cálcio e ainda um reforço natural da imunidade. Além disso, é um alimento prático, acessível e fácil de incluir no dia a dia. Como usar? Consuma o iogurte grego 2 vezes ao dia, de preferência no meio da manhã e no meio da tarde. Escolha sempre a versão natural, sem açúcar. Se quiser variar o sabor, adicione frutas vermelhas, sementes de linhaça ou um fio de mel. Essa simples rotina mantém os músculos constantemente abastecidos e fortalece o organismo de forma natural. Proteína número 2. Feijão preto, o aliado da força e da sensibilidade à insulina. O feijão preto é um dos alimentos mais subestimados quando se fala em nutrição para idosos. Apesar de estar presente na mesa de milhões de brasileiros, poucos sabem o impacto profundo que ele pode ter na força muscular e na saúde metabólica. Uma xícara de feijão preto cozido oferece cerca de 15 gramas de proteína e 15 gramas de fibra, uma combinação que cria o chamado efeito duplo. Enquanto a proteína contribui diretamente para a construção muscular, a fibra alimenta as bactérias intestinais benéficas, melhorando a absorção de nutrientes e prolongando a sensação de saciedade. Além disso, o feijão preto contém um tipo especial de carboidrato chamado amido resistente, que ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina. Esse detalhe é crucial, porque a resistência à insulina é um dos principais fatores que aceleram a perda muscular após os 60 anos. Quando corrigimos essa sensibilidade, os músculos voltam a responder melhor às proteínas da dieta, funcionando quase como décadas atrás. Estudos conduzidos por instituições de referência mostraram que idosos que consumiram feijão preto regularmente tiveram não apenas ganhos de força, mas também melhorias na qualidade do sono, no equilíbrio e até na função cognitiva. A explicação é simples: menos inflamação, mais energia e melhor funcionamento do corpo como um todo. Como usar? A forma mais eficaz de aproveitar os benefícios do feijão preto é combiná-lo com arroz integral, criando uma proteína completa com todos os aminoácidos essenciais. Sempre que possível, prefira o feijão preparado em casa ou em versões enlatadas sem excesso de sódio. Um prato simples de arroz e feijão, consumido diariamente, pode ser um dos segredos mais poderosos para preservar a força e a vitalidade na terceira idade. Proteína número 3. Sementes de cânhamo. A proteína completa que combate a inflamação. As sementes de cânhamo ainda são pouco conhecidas no Brasil, mas representam um verdadeiro tesouro nutricional, especialmente para quem já passou dos 60 anos. Diferente de outras proteínas vegetais que são consideradas incompletas, o cânhamo contém todos os 9 aminoácidos essenciais em proporções adequadas para a síntese muscular. Apenas 3 colheres de sopa oferecem cerca de 10 gramas de proteína de alta qualidade, facilmente digerida e absorvida pelo organismo. Outro ponto de destaque são os ácidos graxos ômega 3 e ômega 6 presentes em equilíbrio quase perfeito. Esse perfil ajuda a reduzir inflamações crônicas, comuns no envelhecimento e responsáveis por dores articulares, rigidez muscular e até maior risco de doenças cardiovasculares. Ao controlar a inflamação, o corpo cria um ambiente muito mais favorável para o crescimento e a recuperação muscular. Estudos publicados em revistas científicas de fisiologia aplicada mostraram que adultos mais velhos que incorporaram proteína de cânhamo na dieta tiveram resultados comparáveis e, em alguns casos, superiores aos que utilizaram whey protein, especialmente em relação à recuperação pós-exercício e ao conforto digestivo. Isso acontece porque as sementes de cânhamo são naturalmente ricas em fibras solúveis, que apoiam o microbioma intestinal e tornam a digestão mais suave. Como usar? As sementes de cânhamo podem ser facilmente incluídas na alimentação diária. Basta polvilhá-las sobre saladas, misturar-las em iogurte grego ou adicionar-las a vitaminas e sopas.
Comece com 2 colheres de sopa por dia e aumente para 3 conforme se sentir confortável. Além de melhorar a recuperação muscular, você provavelmente notará articulações menos doloridas e uma digestão mais equilibrada. Proteína número 4. Queijo cottage. A nutrição noturna que reconstrói os músculos. O queijo cottage, também conhecido como queijo branco, é um alimento simples e acessível que pode se transformar em um aliado poderoso para quem deseja manter a força muscular mesmo após os 60 anos. O grande diferencial desse queijo está em sua alta concentração de caseína, uma proteína de digestão lenta. Diferente das proteínas de ação rápida, como o soro do leite, a caseína libera aminoácidos de forma gradual, garantindo um suprimento constante para os músculos por até 7 horas. Isso significa que durante toda a noite, enquanto você descansa, seu corpo continua em processo de reparação e fortalecimento. Esse efeito prolongado faz do queijo cottage uma escolha estratégica. Muitas pessoas acreditam que, ao dormir, os músculos entram em pausa completa. Na realidade, é no sono profundo que ocorre a regeneração celular mais intensa. Fornecer caseína nesse momento é como acender uma luz de energia contínua dentro do organismo, permitindo que os músculos sejam nutridos e reconstruídos sem interrupção, mas os benefícios não param por aí. O queijo cottage também é uma fonte rica de cálcio, fósforo e vitamina B12. Esses 3 nutrientes desempenham papéis fundamentais. O cálcio fortalece os ossos e melhora a contração muscular. O fósforo auxilia na produção de energia e a vitamina B12 mantém a saúde dos nervos e previne a fadiga. Juntos, eles criam um suporte completo para a saúde musculoesquelética, reduzindo o risco de quedas, fraturas e limitações na mobilidade. Como usar? Para obter o máximo de resultados, consuma cerca de meia xícara de queijo cottage, com baixo teor de gordura 30 minutos antes de dormir. Você pode combiná-lo com frutas frescas, como pêssego ou frutas vermelhas, ou adicionar uma pitada de canela para equilibrar o açúcar no sangue. Essa prática simples transforma cada noite em uma oportunidade única de reconstrução muscular natural. Proteína número 5. Lentilhas. O combustível acessível para músculos fortes. As lentilhas são um dos alimentos mais antigos cultivados pela humanidade e ainda hoje continuam sendo uma das fontes de proteína vegetal mais acessíveis e eficazes. Para quem já passou dos 60 anos, elas representam uma solução simples, barata e incrivelmente poderosa contra a perda muscular. Uma xícara de lentilhas cozidas fornece cerca de 18 gramas de proteína, mas o segredo está no modo como são combinadas com outros alimentos. Quando consumidas junto com grãos integrais, como arroz integral, formam uma proteína completa, contendo todos os 9 aminoácidos essenciais necessários para a síntese muscular. O impacto das lentilhas vai além da quantidade de proteína. Elas são ricas em magnésio, ferro e folato, nutrientes que desempenham papéis importantes na produção de energia, no transporte de oxigênio e na redução da inflamação crônica. Esses fatores juntos ajudam a manter a vitalidade e a capacidade de realizar atividades do dia a dia com mais disposição. Outro benefício notável está na relação das lentilhas com a saúde intestinal. Pesquisas recentes mostram que compostos presentes nesse alimento favorecem um microbioma mais equilibrado. Como resultado, a absorção de proteínas melhora significativamente, permitindo que cada refeição seja aproveitada ao máximo pelo corpo. Esse detalhe é crucial, já que muitos idosos sofrem de má digestão e acabam não absorvendo bem os nutrientes, mesmo quando se alimentam adequadamente. Como usar? As lentilhas são extremamente versáteis. Podem ser preparadas em sopas, saladas ou acompanhadas de arroz integral. Uma sugestão prática é cozinhá-las com uma pitada de açafrão, que potencializa seus efeitos anti-inflamatórios. Por um custo muito baixo, cada porção de lentilhas oferece um combustível limpo e eficiente para fortalecer músculos e preservar a independência. Proteína número 6. Whey protein. A arma mais poderosa contra a perda muscular. Entre todas as opções disponíveis,
poucas se comparam ao impacto do whey protein na saúde muscular de pessoas acima dos 60 anos. Conhecido como proteína do soro do leite, o whey é considerado a arma mais eficaz contra a resistência anabólica, aquele fenômeno que faz os músculos ignorarem o estímulo das proteínas comuns com o avançar da idade. A explicação científica está em um aminoácido específico, a leucina, presente em altas concentrações no whey protein. Ela atua como um verdadeiro megafone, que desperta os músculos e reativa a via metabólica chamada mTOR, responsável pelo crescimento e pela reparação das fibras musculares. Isso significa que, mesmo quando outras proteínas deixam de ser eficazes, o whey continua sendo capaz de estimular a síntese muscular de maneira intensa. Estudos recentes comprovaram esses efeitos. Em pesquisas conduzidas com adultos entre 70 e 85 anos, aqueles que consumiram whey protein diariamente ganharam em média 2 kg de massa muscular magra em apenas 12 semanas, além de perder gordura corporal. Os resultados não pararam aí. A força de preensão, um dos principais indicadores de longevidade, aumentou significativamente, assim como a agilidade e até a função cognitiva. Como usar? O ideal é consumir entre 20 e 30 gramas de whey protein por dia. O momento mais recomendado é logo pela manhã ou imediatamente após qualquer atividade física, pois é quando o corpo está mais receptivo. Para potencializar os efeitos, pode ser misturado com água ou leite vegetal sem açúcar, junto de frutas vermelhas ou uma pitada de canela. Essa rotina simples garante um estímulo poderoso para os músculos e ajuda a manter energia e vitalidade mesmo em idades avançadas. Saber quais proteínas escolher é apenas o primeiro passo. O verdadeiro diferencial está na maneira como elas são distribuídas ao longo do dia. O corpo não consegue armazenar proteína como faz com a gordura. Por isso precisa receber esse nutriente em doses constantes, garantindo que os músculos tenham estímulo para se manter fortes e ativos em todas as fases do dia. Quando organizamos as refeições de forma inteligente, unindo proteínas rápidas e lentas, vegetais e animais, criamos um fluxo contínuo de aminoácidos circulando no organismo, algo essencial para combater a perda muscular ligada ao envelhecimento. Uma rotina simples pode começar logo pela manhã, com whey protein ou iogurte grego, que oferecem absorção rápida e ajudam a despertar os músculos após o período de jejum noturno. No almoço, a presença do feijão preto combinado com arroz integral forma uma proteína completa, capaz de nutrir e, ao mesmo tempo, estabilizar os níveis de glicose, o que evita picos de energia e fadiga. Durante a tarde, as sementes de cânhamo podem ser adicionadas a um suco ou vitamina, fornecendo não apenas proteína, mas também gorduras boas que reduzem a inflamação. Já no jantar, as lentilhas se destacam como uma opção acessível e nutritiva, podendo ser preparadas em sopas ou saladas. E antes de dormir, o queijo cottage atua como uma cápsula natural de liberação lenta, mantendo a construção muscular ativa durante toda a noite de descanso. Essa estratégia não exige mudanças radicais, nem alimentos exóticos. Trata-se apenas de organizar o que já existe na cozinha de forma mais eficiente e funcional. Ao seguir esse plano, a alimentação deixa de ser apenas rotina e se transforma em uma ferramenta poderosa de longevidade, ajudando a preservar energia, força e independência, mesmo em idades avançadas. Envelhecer não precisa ser sinônimo de fragilidade ou de perda inevitável da independência. Ao longo deste conteúdo, vimos que a sarcopenia não é um destino fechado, mas sim um processo que pode ser desacelerado e até revertido quando fazemos escolhas inteligentes na alimentação. As 6 proteínas apresentadas, iogurte grego, feijão preto, sementes de cânhamo, queijo cottage, lentilhas e whey protein, mostram que existem caminhos acessíveis, seguros e eficazes para devolver ao corpo a força que parecia perdida. O mais interessante é perceber que não se trata de soluções caras ou inalcançáveis. Pelo contrário, são alimentos simples, presentes no dia a dia, mas que, quando usados de forma correta, se tornam verdadeiros aliados contra os efeitos do tempo. Eles nutrem não apenas os músculos, mas também o metabolismo, os ossos,
a digestão e até as funções cognitivas. Cada escolha feita à mesa pode representar um passo em direção a mais energia, mais vitalidade e mais autonomia. Muitas pessoas acreditam que depois de certa idade, não há mais nada a ser feito além de aceitar as limitações. A realidade é outra. O corpo humano guarda uma capacidade impressionante de adaptação e, quando recebe os nutrientes certos, responde de forma surpreendente, mesmo após os 70, 80 ou 90 anos. Basta dar o estímulo adequado e permitir que a biologia faça seu trabalho. Por isso, o convite que fica é simples. Comece hoje. Inclua uma dessas proteínas na sua próxima refeição e perceba, pouco a pouco, como pequenos hábitos podem transformar o seu dia a dia. A idade pode marcar o tempo no calendário, mas não precisa marcar o fim da sua força e da sua vitalidade. O futuro ainda pode ser vivido com energia, equilíbrio e independência.